Olá, muito bom dia! Chegou a sexta-feira. Bem-vindo ao Noticidade Manhã deste dia 6 de dezembro. E a gente começa esta última edição da semana com a prestação de serviço e as informações do trânsito. 7h01 e quem nos traz as principais notícias da movimentação de veículos na região é o Pedro Leão. Bom dia, Pedro. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos que acompanham o Noticidade Manhã. Hoje eu estou aqui no Centro de Controle Operacional da URBS, onde nós temos acesso às imagens de monitoramento da cidade. Como podemos ver aqui neste primeiro telão, temos imagens da Avenida Dom Aguirre, na altura do Terminal São Paulo. Veja que o movimento é maior em direção a Castelinho e a Praça Lions. Nesse segundo telão temos aqui a Avenida Itavuvu, na zona norte de Sorocaba. Os veículos que descem ali vêm da Avenida Edivar Frufru em direção ao centro de Sorocaba. Essa avenida onde os ônibus estão parados é a Avenida Itavuvu. Neste terceiro telão temos a Avenida Afonso Vergueiro, na altura da Praça da Bandeira. O movimento aparentemente é tranquilo, mas existe muita movimentação de ônibus em direção ao Terminal Santo Antônio. E devido a um evento esportivo no Parque das Águas, a partir das 7 horas da manhã de domingo, a URBS vai interditar algumas ruas. A pista sentido bairro centro da Avenida 15 de Agosto estará fechada para o tráfego de veículos. A ponte Fernando de Lucas será compartilhada entre atletas e veículos. Agentes de trânsito acompanharão todo o percurso do evento. E agora as rodovias da nossa região. Por conta da chuva, uma árvore bloqueou a passagem da rodovia José Gregório em Tatuí, na altura do bairro Enxovia. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as pistas ficaram parcialmente bloqueadas por 1h30 até a retirada da árvore. Ninguém ficou ferido. E um carro bateu de frente com um ônibus que transportava estudantes na estrada Sorocaba-Iperó no começo da noite de ontem. O motorista, que era o único ocupante do carro, foi retirado das ferragens e encaminhado ao hospital regional em Sorocaba. Os estudantes não se feriram. Ainda por conta da chuva, 2 pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo um carro e um caminhão ontem à noite na rodovia que dá acesso a Castelo Branco, em São Roque. Eles foram levados com ferimentos leves para Santa Casa da cidade. Fernando, deu para perceber que a chuva causou muitos estragos ontem. Lembrando que a Defesa Civil orienta os motoristas que não saiam de casa durante os temporais. Fernando. Exatamente, Pedro. E o recado que eu vou dar agora é importante. Olha aqui, a chuva que caiu em Sorocaba nesta quinta-feira, aliada às fortes rajadas de ventos, provocou estrago em vários bairros da cidade. No centro da cidade, a fachada de uma loja de carros desabou. O estabelecimento fica ao lado de uma escola municipal. A rua 15 de novembro chegou a ficar totalmente interditada pela URBS. Equipes da prefeitura removiam os escombros. Ninguém ficou ferido. Também no centro da cidade, a decoração de Natal na Praça Coronel Fernando Prestes foi destruída e o lixo acumulado nos últimos dias ficou espalhado. Ruas alagaram. No bairro Árvore Grande, um semáforo quebrou com o vendaval. Um trecho da Vila Fiore estava sem luz até às 10h30 da noite de ontem. O temporal derrubou esta árvore na Vila Santana e no mesmo bairro, partes de uma outra árvore caíram na calçada e no asfalto da rua Mascarenhas Camelo. E ainda em Sorocaba, o muro do ginásio esportivo da Escola Municipal Flávio de Souza, que fica na Zona Norte, desabou com o vendaval. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Moradores da rua Luiz Sebastião Zanon, que fica no bairro do Éden, em Sorocaba, estão sem energia por conta da queda de uma árvore na fiação elétrica. Segundo os bombeiros, uma equipe da CPFL está no local desde a madrugada para tentar resolver o problema. Os bombeiros, nesta madrugada, atenderam 8 ocorrências de queda de árvores e em algumas atingiram casas e carros, mas ninguém ficou ferido. E a cidade de Salto de Pirapora também ficou sem energia elétrica durante a noite. Alguns bairros ainda permanecem sem luz. Em Jundiaí, a Defesa Civil também registrou várias quedas de árvores. Os bairros prejudicados foram Ivotu, Curucaia, Retiro, Malota, Vianello e na região do Caxambu. No Jardim São Camilo, o vento e a chuva da noite desta quinta-feira provocaram o destelhamento de algumas casas. 50 funcionários da Secretaria de Serviços Públicos trabalharam durante a noite e a madrugada na limpeza dos locais. Felizmente, não há registro de vítimas. E a chuva também é destaque no Rio de Janeiro. Os detalhes com Patrícia Rocha.
Bom, o verão começa só no dia 21 de dezembro, mas já está dando os primeiros sinais. No Rio de Janeiro, o excesso de calor provocou temporais com vendaval por lá. A sensação térmica chegou a quase 50 graus. O calorão durante o dia lotou as praias, mas à noite o tempo virou. A chuva forte e os ventos de 100 km por hora fecharam a ponte Rio-Niterói e o aeroporto Santos Dumont. Uma parte da cidade ficou sem energia elétrica e, infelizmente, o motorista deste ônibus bateu contra um muro e ficou preso nas ferragens. E a sexta-feira será de calor, mas olha só, pode chover a qualquer hora do dia. Durante o fim de semana, o tempo também deve permanecer assim. Hoje, em Sorocaba, a mínima será de 21, com máxima de 28 graus. Veja agora a previsão em outros municípios. Araçoiaba da Serra, a mínima de 20 e máxima de 28 graus. Em Ibiúna, a mínima não passa dos 18. Jundiaí tem mínima de 22 e máxima de 30 graus. Máxima de 27 em Itapetininga. 2 menores e 3 adultos foram detidos com 531 pinos de cocaína em Sorocaba. Os suspeitos estavam em um carro na Avenida Atanásio Soares, no Jardim Casa Branca, e foram abordados pela polícia, que encontrou os entorpecentes durante a revista. Todos eles já tinham passagem por tráfico e os menores tentaram assumir a posse dos entorpecentes. Os adolescentes foram liberados aos responsáveis. Já os 3 adultos serão encaminhados ao CDP de Sorocaba. 7h09. Clientes que têm planos de saúde se sentem lesados em Sorocaba. Na hora da venda, a teoria é ótima, mas quando o serviço precisa ser prestado de maneira eficaz, a prática mostra que tudo pode mudar e para pior. Veja. As consultas médicas fazem parte da rotina de Luciana. O filho dela, José, de 7 anos, tem hidrocefalia e precisa de acompanhamento. No começo do ano, ele teve que ficar internado. Ele broncoaspirou comida, então ele ficou 15 dias na UTI, né? E mais 5 no quarto, 20 dias internado. O que ela não contava é que o convênio que a família paga há 2 anos cortaria o atendimento ao garoto. Meses depois da internação, Luciana recebeu uma carta informando que o contrato seria rescindido. Eu recebi a carta que ia ser rescindido o contrato. Daí eu fui lá, né, no convênio. Eles falaram para mim aguardar um telefonema. Aguardei o telefonema, falei com a pessoa, ele me alegou que foi custo devido ao UTI. A família já entrou na justiça, mas enquanto a situação não é resolvida, o medo é com relação ao atendimento de urgência. Ele tem convulsão constantemente, eu preciso de emergência perto da minha casa e o hospital é bem perto. E a gente paga porque precisa e ele não pode ficar sem mesmo. Luciana não é a única que enfrenta problemas com essa empresa de convênio médico. Os boletos estão pagos, mas Pedro também recebeu uma carta dizendo que a esposa dele seria cortada do plano de saúde. Nos últimos meses, ela precisou de atendimento com mais frequência. A filha foi procurar saber o que está acontecendo com base nesse telegrama que ela recebeu e a informação simplesmente que deram que estava sendo muito alto o custo do uso, né, que começou a usar o plano. E disseram que era muito alto e que não compensaria. O modelo de plano é empresarial e se fosse mudar para particular, a mensalidade seria abusiva. Minha filha falou, mas e se eu quiser fazer individual só no caso para minha esposa, que ela é dependente desse plano da empresa. Aí, simplesmente passaram uma tabela absurda pela faixa etária dela de um valor de R$1.500 e poucos mensais, se quisesse continuar com o plano. Nos 2 casos, o corte no plano de saúde está no contrato. Esse advogado explica que, mesmo assim, o consumidor pode exigir os direitos. Nos contratos de adesão é retirado do consumidor o direito de negociar os termos do contrato. Ou ele aceita todas as cláusulas impostas pela empresa, ou ele não contrata. Existindo cláusula que restringe o direito do consumidor ou que vede o exercício de algum direito do consumidor, o Poder Judiciário, por meio de uma ação judicial, declara essa cláusula nula e aplica a legislação. Empresas do segmento de saúde não podem cortar o cliente por gastos, já que tem gente que paga por anos e às vezes nem usa o serviço. Existe uma compensação e que a jurisprudência trata isso como risco do negócio.
É um negócio, esse negócio em determinados momentos eu ganho, em determinados momentos eu perco. Então não pode simplesmente punir aquele que por um problema de saúde gastou mais e ficar com aquele que pagou menos do que utilizou. E para evitar problemas, o PROCON alerta o que deve ser observado na hora de contratar um convênio médico. No caso de planos familiares individuais, o prazo de vigência mínima é 12 meses. No plano coletivo, como é o caso dos empresariais, é livre negociação entre a empresa, a entidade, tá, e a operadora de saúde. Então é preciso se certificar do prazo de vigência do contrato. A gente tem um acompanhamento médico, já está acostumado com aqueles médicos, né, determinados, que é a confiança que a gente adquire. E o que acontece? A partir disso aí a gente teve que procurar, minha filha, né, procurando um novo plano, aí tem aquele período de carência. A gente paga, a gente não quer usar mesmo, né? Muito menos uma UTI. Exatamente. Em nota, o Plano de Saúde Intermédica informou que na assinatura dos respectivos contratos, as pessoas confirmam conhecer e estar de acordo com todas as cláusulas e condições estabelecidas e conforme a determinação contratual. As duas denúncias de contratos foram previamente informadas aos contratantes por meio de comunicação formal e, no mínimo, com 60 dias de antecedência. E a gente continua a falar sobre problemas na saúde, agora no serviço público. Uma criança esperou por mais de 3 horas para conseguir atendimento na Santa Casa de Sorocaba. Detalhe, sabe onde foi a sala de espera? Dentro de uma ambulância. A neta de Dona Fátima, que está com catapora, passou mal. De madrugada, a mulher correu com a criança para o PA da Zona Oeste. E aí que os problemas começaram. Ela ficou no isolamento, esperando uma vaga aqui da Santa Casa. E às 7 horas da manhã, nós fomos liberados, viemos para a Santa Casa. A criança estava sem vaga de isolamento, dentro de uma ambulância, no quente, né? A criança chorando, com fome, querendo fazer xixi, não deixaram entrar nem na porta do hospital. Durante a reportagem, a neta de Dona Fátima conseguiu um leito depois de 3 horas de espera. A alegação da Santa Casa é que não havia vaga no setor de isolamento. E a falta de leitos é mesmo uma realidade. O Noticidade mostrou na terça-feira que um quarto foi utilizado como UTI improvisada, enquanto a nova UTI pediátrica, que deveria ser entregue, ainda não foi inaugurada. A denúncia partiu de funcionários do hospital. E nossa equipe entrou em contato com a assessoria da Santa Casa, que por telefone nos informou que, como a catapora é contagiosa, a criança precisou ser isolada e não havia espaço para este isolamento no pronto-socorro. E durante a permanência da nossa equipe nesta quinta-feira na Santa Casa, flagramos um desrespeito aos pedestres. Uma moto estava estacionada no acesso das pessoas e impedia que elas andassem pela faixa exclusiva. A situação causou incômodo a quem passava pelo local. Um agente da URBS chegou a ser acionado, mas, infelizmente, nada pôde fazer, já que a moto estava parada em uma área particular. 7h17, muito bom dia para você que chega agora e acompanha o Noticidade Manhã. Este recado pode garantir a tranquilidade nas suas férias. A Polícia Militar criou o programa Vizinho Vigilante. A iniciativa tem por objetivo tornar toda a população responsável pela segurança das casas, enquanto os proprietários ficam períodos fora da residência. E quem vai nos explicar os detalhes é novamente o Pedro Leão. Fernando, durante as férias e os feriados aumentam o número de furtos às residências. Por isso é importante envolver toda a comunidade nesse programa da Polícia Militar. E sobre este assunto eu converso agora com Divaldil de Souza Rocha, tenente da PM. Tenente, como funciona na prática esse programa? Bom dia. Bom dia. Esse programa visa, além da integração da Polícia Militar com a comunidade, fazer com que ela participe do processo de segurança. O cidadão ele vai eleger um vizinho ou um familiar de confiança e, de posse dos dados dessa pessoa e telefone, vai procurar qualquer base da Polícia Militar e vai fazer um cadastro do vizinho vigilante. Esses dados, inclusive o período da qual ele vai se afastar da residência, será incluído no roteiro de ronda das viaturas que fazem o patrulhamento na região. E ao haver a necessidade, se o vizinho perceber, esse vizinho vigilante perceber a presença de pessoas ou veículos em atitudes estranhas, poderá acionar o 90 e a viatura comparecerá ao local para fazer a averiguação. Que tipo de orientações a PM passa a essas pessoas? As pessoas que vão procurar o programa Vizinho Vigilante receberão informações do tipo
trancar corretamente a residência, evitar o acúmulo de jornais, revistas e correspondência na frente da residência, deixar luzes acesas 24 horas e além de serem orientados a utilizar equipamentos de monitoramento, de segurança da residência. Qual a importância de ter essa vizinhança segura? A vizinhança é uma forma de participar do processo. Além de ajudar a polícia militar, aumenta a integração das pessoas, porque no momento, né, a gente percebe um certo isolamento entre as pessoas. Então, além de participar do processo de segurança, a gente se conhece e participa desse processo. Ok, muito obrigado pelas informações. Fernando, para as pessoas saberem mais sobre esse programa e poderem se cadastrar, basta comparecer à base da Polícia Militar mais próxima da sua casa. Tá certo, Pedro. Obrigado pelas informações. A Prefeitura de Sorocaba e as empresas responsáveis pela obra de demolição e construção do shopping Cianê vão ter que pagar uma pensão de pouco mais de 18 salários mínimos por mês, o equivalente a R$ 12.400 aos familiares de Adilson Nunes Filho, que morreu em dezembro do ano passado, quando parte de um muro das obras do shopping desabou. De acordo com o juiz da Vara da Fazenda Pública de Sorocaba, José Eduardo Marcondes Machado, a decisão é provisória e ainda cabe recurso. E o Ministério Público do Trabalho condenou a empresa Citrosuco de Itapetininga a pagar uma indenização de R$ 5 milhões por danos morais coletivos. Segundo o MP, foram flagrados alojamentos de colhedores de laranja na cidade, no bairro Bom Retiro, em condições precárias. E aproximadamente 220 funcionários públicos de Votorantim paralisaram as atividades nesta quinta-feira. São eles coletores de lixo, motoristas de ônibus escolares, de ambulância e de serviços gerais. Segundo o presidente do sindicato da categoria, Isael Claretti, a reivindicação é por aumento igualitário no salário de todos os setores, diferenciação de benefícios entre motoristas e aumento de referência. Os funcionários também reclamavam do desvio de função. Em nota, a Prefeitura informou que recebeu uma comissão dos grevistas na tentativa de atender às reivindicações. Informa ainda que a população não foi prejudicada com a paralisação. Olha só, consumidores de Sorocaba têm até amanhã para poder renegociar dívidas feitas no comércio da cidade. O mutirão é promovido pela Associação Comercial. Preocupado, Elcio veio checar se tinha alguma dívida. Foi informado que tem um débito e já adiantou a negociação. Agora já conversei lá, vou negociar. Esta é a 4ª edição da campanha, uma boa oportunidade para quem recebeu o 13º. A própria pessoa se sente até mais favorecida pelo fato do 13º, mas ele vem até aqui, vai estar renegociando, ele não vai ter que pagar nada na hora, tá? Então é uma renegociação que ele vai fazer, então ele vem, conversa com os credores e tem essa possibilidade de renegociação. No mutirão do ano passado vieram para cá mais de 3.500 pessoas e foram renegociados mais de R$1.700.000. A expectativa da Associação Comercial é que esse valor e a quantidade de pessoas cresçam 20% nesta edição. Para participar, basta ao consumidor trazer RG e CPF e funcionários vão consultar os arquivos do SCPC. Financiadoras e lojas aproveitam para estreitar os laços com os clientes. É importante porque aproxima o cliente para a financeira, né? E nessa negociação, além de ofertar desconto, tem aquela aproximação com o cliente, que hoje a maioria é tudo 0800 e não tem aquela presença com o próprio cliente. Davidson veio ao mutirão na Praça Coronel Fernando Prestes para renegociar dívidas que adquiriu há muito tempo com bancos e lojas e para terminar o ano com tranquilidade financeira. Tinha 18 anos, né? Era muito jovem, aí não sabe bem o que faz com cartão de crédito, cheque. Aí, final de tudo, sobrou a dívida para pagar. E o mutirão para negociar? Foi muito bom, porque pra gente, que nem no caso eu não tinha instrução quando eu era mais novo, isso aqui deu uma boa ajuda, né? Isso aqui deu para ajudar bastante. Esporte, a Liga Sorocabana de Basquete venceu o basquete cearense por 92-83 em mais uma partida válida pelo Novo Basquete Brasil. A LSB volta à quadra amanhã às 6 horas da tarde contra o time de Mogi das Cruzes, aqui mesmo em Sorocaba. Boa sorte à equipe do técnico Rinaldo Rodrigues.